Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou retomando aqui com a nossa aula 01.1 do nosso módulo introdutório do NEPSE. O assunto de hoje é um assunto que acabou ficando um pouquinho batido, foi um pouquinho sem explicação na aula passada, que é sobre entrada e saída rápidas, ou, se você for pesquisar, Fast Input barra Output, Fast I/O. O que é esse Fast I/O? Isso aqui são algumas pequenas, entre aspas, configurações que a gente coloca no nosso código. Ou seja, nada mais é do que algumas macros, alguns comandos do C++ que a gente coloca, que reduzem o gargalo, ou seja, o tempo de execução, em relação à entrada e à saída dos dados. Ou seja, entre você, o usuário, digitar alguma coisa no seu teclado e ir para uma variável, e algum texto sair para o console, que tem alguns detalhes do C++ que acaba dando um tempo de execução maior em relação a isso, de entrada e saída. No C++ a gente tem duas funções que são relacionadas a isso, que é essa iOS Base, sync with stdio, e o cin.try. Para que a gente usa essas práticas de Fast Input barra Output? Todos os exercícios de maratonas competitivas, eles têm uma coisinha chamada tempo limite de execução. Ou seja, é o tempo máximo que o seu código pode executar em relação àquelas entradas de dados. Ou seja, em todos os casos de teste, ele tem que ter no máximo aquele tempo de execução. Alguns exercícios têm lá tempos de execução de 1 segundo, outros de meio segundo, outros de 2 segundos. Assim que eu acabar esse slide aqui, eu abro a prova da SBC para mostrar mais ou menos como que é. E qual que é a ideia disso? Essas maratonas elas tentam forçar os participantes a buscar algoritmos cada vez mais otimizados. Essa otimização do Fast I/O é uma das maneiras de otimizar esse algoritmo que vai evitar um dos principais erros das maratonas de programação, que é o time limit exceeded, ou seja, o tempo limite foi excedido, que é quando o seu algoritmo ele ultrapassa aquele tempo limite proposto na comanda do exercício. Essa otimização, de novo falando, é mais relacionada à entrada e saída de dados. Ou seja, é uma otimização muito eficaz e que em muitos códigos pode acabar dando TLE, mesmo se o algoritmo sendo bem escrito, sendo um algoritmo bem otimizado. Deixa eu fechar esse slide. Aqui é o site da Maratona SBC de Programação, da prova de 2024. Aqui embaixo vocês conseguem acessar os problemas e tem aqui os tempos limite. Então, associado a cada problema, você tem os tempos limite para cada teste, para cada caso de teste. Por exemplo, o exercício A ele só pode durar, o tempo limite de execução é meio segundo. O G é 1 segundo. A letra H tem 5,5 segundos. Como você pode ver, alguns têm um tempo limite maior e outros um tempo limite ridiculamente pequeno. O que esse iOS Base Sync with stdio faz? O C tinha como funções de entrada e saída o scanf e o printf, que era definido naquela stdio.h. E o C++ tem outras funções de entrada e saída, que é o cin e o cout, que são definidas na iostream. Como o C++ veio como uma evolução, para manter a flexibilidade e a sincronização entre C e C++, por padrão a linguagem C++ permite que você possa utilizar o printf e o scanf junto com o cout e o cin. Ou seja, o que acontece aqui mais ou menos é que ambos compartilham o mesmo espaço da memória que é o buffer. Essa função iOS Base, eles desincronizam os dois. Ou seja, você não consegue mais usar scanf com o cin e nem o printf com o cout. Quando você até consegue utilizar, só que o comportamento ele é indefinido. O pessoal fala que se você desativar,
é melhor você não usar mais o printf e o scanf, porque o comportamento de como que vão funcionar essas duas funções é indefinido. Então, como tem essa sincronização, o tempo de execução para você ter uma entrada de dados ou uma saída é um pouquinho maior, porque obviamente você está usando uma função meio que em teoria você está usando a outra da linguagem C também, ou seja, eu estou usando cout, eu estou usando printf também em teoria da linguagem C. A maneira que você pode usar para desativar é assim, passando zero e aqui passando false. Esse cin.tie é outra configuração que a gente faz, que agora é relacionado mais ao C++ mesmo. O nosso cin, ele é amarrado ao cout. Como assim? Tem um pequeno espaço da memória, que é uma memória provisória chamado buffer, que é um espacinho que ficam salvos os dados antes deles serem passados para uma variável, ou seja, o buffer, quando ele recebe os dados do cin, fica lá armazenado um tempinho e depois é passado para uma variável, armazenado numa variável, e tem o buffer de saída, que pega o texto que você quer passar para a tela, fica salvo no buffer e depois ele é passado para o console, ou seja, é imprimido na tela. O que acontece aqui é que o nosso cin, toda vez que a gente vai receber um dado, ele obrigatoriamente, de padrão do C++, ele faz um cout.flush. O que é isso aqui basicamente? Toda vez que você recebe um dado, o nosso cin, ele chama essa função cout.flush. Ou seja, ele tenta forçar o buffer de saída a pegar o dado que está lá e jogar na tela, mesmo que não tenha nada. Então, toda vez que eu tenho um cin, eu estou chamando mais uma execução aqui, mais uma função. E isso daí acaba tendo um gargalo de execução, ou seja, porque eu tenho que fazer mais uma operação. Aqui eu coloquei o flush, ele é exatamente isso, ele não é que ele esvazia o buffer, né, mas ele força o que está lá aí para o console, ou seja, ele pega o que está no buffer de saída e joga no nosso console, na nossa tela, que é o caminho final dele. Então, o nosso cin.tie, ou seja, essa sincronização, esse amarramento, vamos dizer assim, essa palavra que eu acabei de inventar, permite que antes de eu receber um outro dado, o que está armazenado lá seja impresso na nossa tela. Isso daí é tipo, é uma, entre aspas, é uma segurança do C++, porque evita que você não imprima algo, porém tem esse problema de, de execução, ou seja, de tempo de execução maior. Aqui tem um detalhe que eu coloquei, que se você usar para desamarrar o cin do cout, ou seja, evitar essa execução de flush toda vez que eu chamo meu cin, eu passo também como zero ou no ptr. Eu chamo dessa forma aqui. Se eu faço isso, obrigatoriamente o meu cout, eu vou mostrar no código aqui que isso aqui quer dizer, ou eu tenho que chamar essa função cout.flush, ou eu tenho que passar um flush com as setinhas do nosso cout. Porque se eu não faço isso, só será impresso na tela ou quando acabar todas as entradas de dado, ou seja, quando acabarem todas as funções cin, ou quando o nosso código acabar, ou quando o buffer ele estiver cheio. Esses dois casos aí, eles são um pouquinho mais difíceis de acontecer, ou seja, o caso de o buffer estiver cheio e o caso da nossa função acabar, porque isso aí já acontece naturalmente. Mas para evitar, por exemplo, o caso do tipo, eu quero que algo seja impresso e depois eu quero receber um dado. No nosso código, ele fica um pouquinho mais claro para entender o que são essas coisas. Aqui, iniciando um código. Essa aula aqui é relacionada a essa linha aqui, ó, que ficou um pouquinho batida. Então, retomando. O nosso iOS Base Sync with stdio, que a gente define aqui como uma define, mas seria a mesma coisa de fazer isso daqui, ó, nessa linha aqui do fast.io. Essa linha do fast.io, lembra que na aula passada eu falei que ele
vai pegar tudo que está definido aqui e vai colar. Então, essa linha aqui desincroniza scanf, printf do cin barra cout, ou seja, antes você podia utilizar, que tinha uma sincronização muito boa, a partir de agora, quando você usa isso daqui, você padroniza. Eu quero usar cin barra cout, quero usar o do C++ mesmo. E o nosso cin.tai, quando eu passo isso aqui para desativar, ou seja, eu estou desincronizando o cin do cout. Bom, essa parte da aula aqui teve um pequeno corte, porque o console ficou aqui na frente e não estava dando para ver o código. Mas, basicamente, eu estava retomando aqui, que toda vez que eu chamava o meu cin, ele obrigatoriamente tinha um cout.flush sendo chamado. E em relação a isso daqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um código em loop, em que eu só quero receber, mais pra frente a gente vai falar o que é loop e o que é vetor, o que eu quero armazenar elementos em um vetor. Ou seja, eu só quero pegar vários dados, ou seja, vários valores, e salvar o nosso vetor. O vetor ele serve muito para armazenar elementos em sequência. A gente vai entrar mais a fundo o que é. Em nenhum momento eu quero que algo seja impresso na tela. Então, pensa comigo, se eu vou repetir 10 vezes essa entrada de dados só para armazenar, não tenho nada para imprimir na tela, ou seja, não tem por que eu sempre tentar forçar a limpeza do buffer, forçar o buffer a imprimir algo na tela, não faz sentido que o cin seja amarrado ao cout. Ou seja, eu vou executar esse código 10 vezes à toa. Eu vou prolongar o tempo de execução do meu código à toa. Então, isso daqui, o cin.tai, ele é útil exatamente por causa disso. E outro detalhe que eu tinha citado, que se eu usar o cin.tai, quando eu quero imprimir algo imediatamente na tela, eu tenho que passar aquele flush. Eu vou executar esse código, você vai perceber que ele imprimiu e depois eu consegui entrar com o valor 10 para ser salvo aqui na variável, que seria o nosso cin. Se eu não coloco isso daqui, ó, antes era o comportamento normal. Ou seja, cout ele imprimia e depois eu recebia o dado, com o cin aqui comentado, cin.tai comentado. Quando ele não está comentado, eu não tenho mais aquele flush automático, aquela limpeza automática do buffer. Então, você percebeu? Eu acabei de executar o código, não imprimiu na tela. Ele só vai imprimir depois que o cin, todos os cins acabarem. Ou seja, eu digitei 5, salvou na variável o valor 5 e depois apareceu no cout. Se fosse um código, se fosse um exercício que precisasse de um código que imprimia antes e depois recebia o valor, já estaria errado. Então, se você for usar o cin.tai que você quer que obrigatoriamente aquele valor seja impresso imediatamente, você tem que passar esse setinha flush, ou, se você preferir, você também pode fazer cout.flush, do jeito que você achar mais conveniente. Eu, preferencialmente, gosto de usar o flush aqui, porque aí ele fica mais relacionado com as outras maneiras que a gente usa, por exemplo, o /n aqui e tudo mais. Agora imprime e depois eu recebo o nosso valor. Bom, a aula de hoje é basicamente isso. Se surgir alguma dúvida relacionada, é só mandar. O que é importante entender é essa questão da otimização que esses dois causam e esse detalhezinho aqui em particular que você tem que, se você quiser imprimir imediatamente, você tem que usar o setinha flush ou cout.flush para evitar dor de cabeça mais para frente.
Até a próxima.